Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula de estudo e comentário da Carta sobre o Humanismo de Martin Heidegger. Nós estamos comentando a apresentação que o professor Emanuel Carneiro Leão fez a este texto na publicação deste texto mesmo no ano de 1967. Ele destacou 3 pontos. A primeira, sobre o humanismo e a essência do homem. O segundo ponto, sobre o humanismo e a essência da história. E o terceiro ponto, sobre o humanismo e os pensadores essenciais. Nós estamos comentando o segundo ponto, sobre o humanismo e a essência da história. Bem, nós vimos que a Carta sobre o Humanismo tem um modo de compreender o homem que é diverso daquilo que nós estamos acostumados a compreender. Ou seja, nós estamos acostumados a compreender o homem como sujeito. Tá? Ao longo da história da metafísica, ou nós compreendemos o homem como substância, ou nós compreendemos o homem como sujeito. No fundo, é a mesma metafísica, a metafísica da subjetividade, ou seja, de entender o ser do homem como algo que, de alguma maneira, está subjacente às suas ações, às suas realizações, tá? Como um fundamento, tá? Prévio, digamos. Ou nós entendemos o ser do homem ao modo da substância, tá? A alma, ou o composto de corpo e alma, por exemplo, tá? E entendemos o eu, inclusive, como a substância, como aquilo que subjaz, que permanece constante, tá? Na mudança, nas variações dos atos realizados por essa substância. Ou nós entendemos o homem como sujeito. Tá? Nesse caso, a subjetividade se transforma em subjetividade. E a substância se transforma numa subjacência do sujeito, isto é, do eu e da consciência. Então, começamos a entender o homem como fundamento da representação do mundo. Entendemos o homem, esse fundamento, como o ser eu ou o ser si mesmo. Então, a egoidade ou a ipseidade é aquilo que caracteriza esta subjetividade. Bem, o pensamento do ser que Heidegger propõe através de Ser e Tempo e de todo o percurso de seu pensamento, impõe pensar o homem de uma maneira diversa, tá? Não simplesmente a partir da metafísica da substância, nem simplesmente a partir da metafísica da subjetividade. Ou seja, pensar o ser homem não simplesmente a partir da metafísica da subjetividade, né? Mas pensar o ser homem como aquele espaço, aquela abertura, aquela clareira, por assim dizer, na qual se dá a revelação dos entes, a verdade dos entes. Né? Ou seja, o homem como a locanda do ser. A locanda é a tenda. A tenda é uma morada, mas uma morada móvel, que está a caminho, nômade, né? Que está em saída, a caminho.
em Êxodo, por assim dizer, né? Então, o homem como a locanda do ser, né? Quer dizer, esta abertura que abriga a verdade dos entes, né? Então, esse é o papel do ser homem, né? Abrigar a verdade dos entes. Verdade aqui tem um sentido pré-discursivo, pré-proposicional, pré-predicativo. Verdade tem um sentido aqui de manifestação, revelação, né? Então, o homem, o ser homem, melhor dizendo, como aquela abertura na qual se dá a revelação dos entes. Então, é a partir daqui que entra a noção de história neste contexto, né? O ser é como ser estruturando a verdade dos entes na essencialização do homem enquanto referência do ser. É a última frase que nós lemos na página 13 da apresentação da Carta sobre o Humanismo. Ou seja, ser como ser vigora, vige, estruturando a verdade dos entes. E onde se dá essa estruturação da revelação dos entes? Se dá no homem, né? O homem aqui não como substância, não como sujeito, mas o homem como lugar da referência do ser, né? O ser homem é o lugar em que se instaura a referência do ser. Leva de volta, se refere, né? Isto é, leva de volta ao ser, né? Então, a partir daqui que nós somos convidados a pensar a história. Na página 14 da apresentação, o professor Emanuel Carneiro Leão escreve, eu vou ler aqui esta passagem. A essência da história é a dinâmica dessa estruturação, ou seja, a estruturação da verdade dos entes, da revelação dos entes. Então, a essência da história é a dinâmica dessa estruturação da revelação dos entes, da manifestação dos entes. Heidegger a pensa como Geschick, destino. A palavra alemã, Geschick, traduzimos aqui por destino. O que nos convida a pensar com e nessa palavra apresenta-se na essencialização de seus significados. Trata-se de uma palavra derivada do verbo schicken, que possui um largo espectro significativo ao longo da evolução semântica do alemão. Seus três significados fundamentais são estruturar, dispor, enviar. Então, essa palavra Geschick, que nós traduzimos por destino, a partir da semântica do arco ou do espectro significativo dessa palavra, ela nos dá a pensar três elementos, por assim dizer, três momentos significativos. O momento do estruturar, por isso nós falamos de estruturação da revelação dos entes, da verdade dos entes, e também os momentos significativos tais como dispor e enviar, né? Em português, quando nós falamos de destino, né, nós incluímos a significação de envio, né? De enviar, de envio. Por exemplo, o destinatário de uma carta. Uma carta, uma mensagem tem um remetente e tem um destinatário, né? Então, destinar como enviar, né?
o destino como um envio, como um lance que envia, né? Ao mesmo tempo, de certa maneira, entra na palavra destino, em português, a significação de dispor, né? Temos uma frase num dos textos de Guimarães Rosa, agora eu não vou saber dizê-la exatamente tal como ela é, mas é mais ou menos isto, né? Toda decisão alonga um erro quando o destino não decide. Tá? Então, nós temos, assim, o destino como que dispõe, tá? Como aquilo que está disposto nos acontecimentos, como aquilo que dispõe as vicissitudes e peripécias dos acontecimentos humanos. Né? Aqui podemos e devemos evitar uma concepção fatalista, necessitarista, digamos assim, tá? Do destino. No entanto, temos aí uma certa significação, sim, de dispor. Né? Mas além desta noção ou dessa significação de enviar e dispor, nós temos também a significação de estruturar. Né? Por isso, essa significação não está presente na significação, na semântica da palavra destino em português. Mas quando nós estamos pensando aqui o Geschick, como Heidegger propõe pensar, é preciso que nós nos atentemos também para esta significação de estruturação, de estruturar. Então, continua o texto do professor Carneiro Leão. Ele diz, no substantivo Geschick, esses três significados são reunidos num conjunto pelo prefixo ge, como em Gebirge, conjunto de montes. Então, em português, em alemão, nós temos a palavra Berg, que significa montanha, monte, montanha, e temos a palavra Gebirge, que significa o conjunto reunido dos montes, das montanhas, né? Uma serra, uma cordilheira. Né? Então, também assim na palavra Geschick, nós temos esse prefixo ge, né? Que significa algo como a reunião num conjunto. Né? Então, é na unidade desses três significados que Geschick articula o sentido originário de Geschehen, a saber, vonstatten gehen lassen, fazer ter lugar, e por conseguinte dar-se, acontecer. Geschichte, substantivo de Geschehen, é a história. Ou seja, nós temos então o acontecer humano, o acontecer da existência, da presença e da existência humana. Este acontecer, né, que deixa e faz dar lugar aos acontecimentos, às peripécias e vicissitudes do mundo ou dos mundos humanos, das humanidades, né, sobre a Terra. Este acontecer, ele se recolhe, esse recolhimento, esta reunião num conjunto do acontecimento humano, é isso que nós entendemos aqui por história. Né? Mas essa Geschichte, isto é, esse adensamento do recolhimento do acontecer humano, que é a história, ele precisa, de alguma maneira, ser compreendido
a partir da Geschick, ou seja, a partir do destino, isto é, dessa dinâmica de estruturação, de disposição e de envio que permeia, perpassa e impregna o acontecer humano. Então, o texto do comentário do professor Carneiro Leão, sua apresentação, continua dizendo o seguinte: agora se torna talvez mais claro o que é história, Geschichte, para um pensamento essencial. A essencialização da história é o Geschick do ser, né? Ou seja, enquanto envio dispositivo de estruturas que se faz lugar no homem no conjunto das referências de ser e ente. Então, a essencialização da história, né? A história é o acontecer da presença e da existência humana, né? A essencialização da história, que não é história, nem nada de histórico, é o Geschick, né? Ou seja, o envio dispositivo de estruturas, ou o envio estrutural de disposições. Nós poderíamos também pensar assim. Em todo caso, este envio dispositivo de estruturas, tá? Ou envio estrutural de disposições, né? Que perpassam, permeiam, impregnam o acontecer humano, isso é o que nós estamos chamando de destino, né? Essas estruturas, né? Elas regem, suportam, estruturam, são estruturas estruturantes, estruturadoras, né? Suportam as referências de ser e ente, né? Ente é tudo aquilo que é. E o ser só pode ser compreendido através de épocas, ao longo da história do Ocidente, o ser se deixou evocar através de algumas palavras fundamentais do pensamento que a filosofia, por assim dizer, captou, né? Palavras como ousia, que nós traduzimos por substância ou essência, né? Ideia, que é o modo como Platão entende a ousia, a presença constante, né? Ou energeia, o modo como Aristóteles entendeu a ousia, a presença constante, né? Palavras como atualitas, entre os medievais, atualidade, ser em ato, né? Palavras como realidade efetiva para os modernos, como objetualidade ou objetividade, né? São palavras que estão marcando uma determinada compreensão de fundo do ser, do ente, de tudo que está sendo. E essas estruturações dizem respeito sempre ao modo como o ente se dá e aparece, o modo como o ser é compreendido, como a verdade do ser se abre, o modo como o homem é si mesmo e compreende, se sabe a si mesmo nesse relacionamento com os entes, com os seres e com o ser, né? Com a realidade, isto é, com o real e com a realidade e suas realizações. Então, o homem, né, está sempre entre o ser e o ente, ou melhor dizendo, o homem é o lugar em que se instauram
essas referências de ser e de ente. Então, o texto segue. Se se pensa a palavra destino neste sentido, então, em sua essência, a história é o destinar-se do ser no homem. Então, a história como o destinar-se do ser no homem. O ser que se envia, se dispõe, se estrutura neste espaço, neste vazio, nesta abertura que é o homem. Isto quer dizer, é no destinar-se do ser que o homem se hominiza, isto é, que o homem se constitui como homem, ao articular o destino do ser. E isso significa ao dar lugar ao conjunto das referências de ser e ente. Então, nós temos uma estranha conjuntura aqui, não é? Que o ser se vigora como ser, estruturando a verdade dos entes na essencialização do homem. Mas também o homem se constitui como homem, né? Se hominiza e ao mesmo tempo se humaniza, torna-se o homem se torna homem e se torna o humano que ele é, se hominiza e humaniza, justamente neste destinar-se do ser. Justamente sendo o homem o lugar de articulação do destino do ser. Sendo o homem o lugar em que se instauram essas referências de ser e ente, de realidade e real, né? A referência da realidade do real se estrutura justamente na essencialização do homem. A realidade não é o real, ela é o princípio de realização do real, né? O real não é simplesmente a realidade, ele é sempre cada vez uma determinada concreção das realizações da realidade, né? Mas, por assim dizer, essa irrealidade da realidade, por assim dizer, né? No sentido de que a realidade não é o real, significa a possibilidade, né? Então, o homem é aquele limiar, aquele batente, aquela passagem, né? Da possibilidade para as realizações do real. Essencialmente, pensar não é, portanto, exercer uma faculdade da consciência entendida como sujeito. Nem falar é exprimir a atividade e o conteúdo deste exercício, né? Bem, essencialmente, né? Não que esteja errado, né? Está correto. Pensar é exercer uma faculdade da consciência, portanto, um ato subjetivo, não é? Falar é exprimir o pensamento, isto é, a atividade e o conteúdo desse exercício do pensar. Isso está correto. Só que este correto, ele encobre o essencial, não é? Somente se nós olhamos o pensar e o falar a partir da sua periferia, é que podemos entender o pensar e o falar assim. O pensar como atividade tética da consciência, o falar como a expressão do pensamento, né?
Mas se nós formos pensar mais profundamente, o que é pensar e o que é falar, né, nós chegaremos a uma outra compreensão. Que compreensão é essa? O texto continua. Pensar e falar é articular o destino do ser. Por isso, só o homem pensa, só o homem fala, só o homem é histórico. E é histórico enquanto faz e é feito pela história. Então, é um ser histórico, um ser destinal, por assim dizer. Um ser que tem a incumbência de cuidar do destino do ser. Assim é o homem. E marca desta essencialização do homem é o pensar e o falar. Pensar e falar é muito mais do que representar e expressar-se para comunicar. Pensar e falar é articular o destino do ser. Então, o pensamento dos pensadores, a fala e o canto dos poetas tem esta tarefa, esta incumbência de articular o destino do ser. O homem é histórico, isso significa ele tanto faz a história quanto ele é feito pela história. O texto segue. Por ser essencialmente destino, o ser, ao destinar-se no homem, se retém e esconde como destino. Essa retenção é o próprio vigor em que se destina. Heidegger pensa tal dialética de dar-se e retrair-se no termo epoqué, oriundo da nomenclatura da Estoa. De epoqué ele forma o adjetivo epocal, que diz o vigor dialético do destinar-se do ser. Então, o ser é tempo. O ser é destino. Vige essencialmente como destino. Agora, este destinar-se do ser no homem permanece um jogo híbrido, porque compõe tanto o doar-se quanto o retrair-se. O ser se doa e, ao mesmo tempo, se retrai na essencialização do homem. Dito de uma outra maneira, ele se envia e se retém, se esconde. A palavra época, em português, vem da palavra grega epoqué. Epoqué significa retenção. Isto é, uma contenção, ou melhor dizendo, uma tensão que retorna, que se retrai. Então, a palavra epoqué tem esse sentido de uma retenção, de uma tensão que se retrai. Então, o ser, na medida em que se envia e se doa, se retrai e se retém. Então, o que é uma época do ser? É uma certa retenção do ser. Então,
a palavra, o adjetivo epocal, aqui, está sendo usada para aquilo que se refere a essa retenção do ser. Diz, portanto, esse vigor dialético do destinar-se do ser. Dialético porque nós temos uma oposição, né? O destino do ser é ao mesmo tempo doação, abertura e é ao mesmo tempo retenção, retraimento, oclusão. É ao mesmo tempo manifestação, clareamento e é também escondimento, ocultação. Ao mesmo tempo luz, claridade e sombra, escuridão. Então, para se pensar o epocal do ser, né? O caráter epocal do ser, é preciso pensar este vigor dialético do destinar-se do ser. Esta unidade dos opostos. Essa coincidência dos opostos no ser. Ser quer dizer, no fundo, tempo, né? Tempo como um kairos, né? Como o momento azado, o momento apropriado, oportuno para. Né? Tempo quer dizer também aqui aion, né? Quer dizer uma era, uma época, no sentido de uma retenção do ser. Então o texto continua. No destino se dispõem estruturas que articulam possibilidades de referência entre ser e ente. E é justamente para destinar-se em estruturas de possibilidades que o ser não se destina, mas se retém como a totalidade de todas as possibilidades. A história se essencializa, assim, em vicissitudes de destinações e, ao mesmo tempo, de retenções do ser como totalidade. O ritmo desse vigor é a essência do tempo, como temporalidade do ser. Nele repousa a continuidade e descontinuidade das épocas históricas. O futuro, o passado e o presente, enquanto momentos do tempo, se fundem, sem se confundirem, no vigor do destino do ser. A presença do passado no presente é a necessidade do futuro. É no destino epocal do ser que se essencializa a história dos homens. Então, estamos falando destino como estruturação, e ao mesmo tempo que envio e disposição. Né? Estruturação de quê? Das referências entre ser e ente, entre realidade e real. Então, o destino aparece como essa estruturação, né? Esta articulação e este ajeitamento. Né? A noção de Geschick também, em alemão, na sua semântica, traz consigo a significação de um certo ajeitamento, levar jeito para alguma coisa. Né? Então, o Geschick, o destino, é o ajeitamento, né, das referências entre ser e ente. Bem, entre a realidade e aí as realizações e o real. Então, o que se estruturam? Estruturam possibilidades de ser. Tá? Estruturam-se possibilidades de ser. São essas possibilidades de ser que se tornam realizações, que se tornam o real.
No entanto, se essas possibilidades do ser emergem do abismo do ser, digamos assim, né? São doações que emergem desse abismo do ser. Por outro lado, este abismo, ele mesmo se esconde, se retém, se oculta, né? Por se retém como totalidade de todas as possibilidades. Tá? Ou seja, em nenhuma época se realizam todas as possibilidades de ser. Né? As possibilidades de ser que emergem do abismo do ser são inesgotáveis. É o que a gente chama de criatividade da vida, a liberdade criativa da vida. Né? Ela é inesgotável. Então, essa retenção é justamente esse abissal, é justamente essa inesgotabilidade da fonte criativa da vida. Né? A história, ela são estruturações que realizam possibilidades de ser. Mas o ser, as possibilidades de ser são possibilidades de ser, portanto, remetem ao ser. O ser, na totalidade das suas possibilidades, se retém, se esconde, permanece sendo um mistério, isto é, um ocultamento, né? Essencial, e não um ocultamento acidental. A história se essencializa, assim, em vicissitudes de destinações. Né? Vicissitudes quer dizer em variações, mudanças, né? Alternâncias de destinações. E, ao mesmo tempo, de retenções do ser como totalidade. Né? O ser como totalidade permanece abissal, permanece inesgotável. O ritmo desse vigor é a essência do tempo como temporalidade do ser. Então, nós podemos falar de temporalidade da presença e da existência do homem, e podemos falar de temporalidade do ser. Né? Em Ser e Tempo, Heidegger usa Zeitlichkeit para se referir à temporalidade da presença e da essência humana. E usa a palavra Temporalität para se referir à temporalidade do ser. Então, o ritmo da história, dessas destinações e retenções do ser, é a essência do tempo do ser. Ritmo não é simplesmente a cadência. Ritmo é o que permanece na mudança. Tá? Então, o ritmo é um conceito dialético, porque implica ao mesmo tempo mudança, tá? E alternância, sucessão dos sons, mas também implica uma permanência, uma forma estruturante que permanece. Então, por isso, tá? Essa temporalidade do ser é ritmo. Tá? É o ritmo das doações e retraimentos, das destinações e retenções do ser. Nesse ritmo, nesse tempo do ser, repousa a continuidade e descontinuidade das épocas históricas. Né? Então, a história não se faz apenas com continuidades e não se faz apenas com descontinuidades. Né? Sempre se dá nesta unidade destes opostos, de continuidade e descontinuidade. Continuidade na descontinuidade, descontinuidade
na continuidade das épocas históricas. O futuro, o passado e o presente, enquanto momentos do tempo, se fundem sem se confundirem no vigor do destino do ser. Então, em cada momento do tempo, vigoram o futuro, o passado e o presente. Isto é, no momento presente, não se dá apenas a presença do presente, mas se dá também a presença do ausente, a presença do passado e a presença do futuro. A presença do passado, na medida em que o passado não somente nos acompanha, mas também nos precede. Não somente vem atrás de nós, mas também se lança diante de nós. A presença do futuro, porque o futuro sempre se mete no presente, no sentido de que o futuro sempre é aquela abertura inusitada, inesperada do porvir. Todo o presente já está tenso na direção do porvir. Então, o tempo como essa distensão da vida, que retém a tensão que o passado traz consigo e se tende para o futuro, para o inesperado, para o inusitado. Então, em cada momento presente, nós somos o lugar em que se dá essa presença do passado, do presente e do futuro. A presença do presente e a presença da ausência, do ausente. Bem, então a presença do passado no presente é a necessidade do futuro. Então, uma vez que nós temos necessidade de responder ao futuro, ao porvir, temos a necessidade de preparar o vindouro, nessa mesma medida é que nós temos que retomar o passado no presente. Então, é no destino epocal do ser que se essencializa a história dos homens. Então, a história dos homens se essencializa no destino epocal do ser. A temporalidade da presença e da existência humana, ela está sempre em jogo numa relação com a temporalidade do ser, isto é, com o ritmo das doações, das destinações e dos retraimentos, das retenções do ser. Bem, com isso nós terminamos de comentar o segundo ponto destacado pelo professor Emanuel Carneiro Leão na Carta sobre o Humanismo, que é justamente a Carta sobre o Humanismo e a essência da história. Para a próxima aula, vamos falar sobre o humanismo, a Carta sobre o Humanismo e os pensadores essenciais. Muito obrigado pela sua paciência e também pela sua disposição em pensar conosco. Muito obrigado.